Olá, como você está? Tudo bem? Vamos ao destaque da lição? Hoje é terça-feira, dia 14 de dezembro de 2021 e o tópico destaque de hoje é a maldição em um madeiro. Paulo, em Gálatas 3, versículo de 1 a 14, fala sobre a justificação pela fé. Ele citou o Antigo Testamento. Cristo, ele se tornou maldição em nosso lugar porque enfrentou a maldição da lei. Infelizmente, é comum se usar Gálatas como um tipo de justificativa para não guardar os 10 mandamentos. Esse argumento é usado como razão para não guardar o quarto mandamento, como se guardar aquele em oposição aos outros 9 fosse de alguma forma uma expressão de legalismo do qual Paulo tratou nessa passagem. No entanto, o apóstolo não estava falando contra a lei e, certamente, nada neste texto poderia justificar a quebra do sábado. A chave encontra-se em Gálatas 3, versículo 10, em que ele escreveu que todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. E então citou Deuteronômio 27, versículo 26. A questão não é obediência à lei, mas confiar na lei, uma posição difícil, se não impossível, para seres caídos como nós. O que Paulo quis dizer é que não somos salvos pelas obras da lei, mas pela morte de Cristo em nosso lugar, a qual nos é creditada pela fé. Sua ênfase é o que Cristo fez por nós na cruz. Para destacar esse ponto, ele se referiu a Deuteronômio 21, versículo 23, como Jesus, Paulo disse, está escrito, mostrando a autoridade do Antigo Testamento. E citou um texto que trata de alguém que, tendo cometido um crime capital e sido executado por isso, foi então pendurado em um madeiro, talvez para servir de exemplo. Paulo, porém, usou isso como símbolo para a morte substitutiva de Cristo por nós. Cristo se tornou maldição em nosso lugar, porque enfrentou a maldição da lei, isto é, a morte que todos enfrentaríamos, pois transgredimos a lei. Porém, as boas novas do Evangelho dizem que a maldição que deveria ter sido nossa tornou-se dele, na cruz, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Gálatas 3,14. Ninguém, a não ser Cristo, poderia redimir da maldição da lei o homem decaído e levá-lo novamente à harmonia com o céu. Cristo tomaria sobre si a culpa e a humilhação do pecado, tão ofensivo para um Deus santo que deveria separar entre si e o Pai e o Filho. Comentário de Ellen G. White, Patriarcas e Profeta, página 63. Que no dia de hoje as nossas ações, os nossos atos, possa ser em gratidão pela salvação em Cristo Jesus e em resposta à salvação, podemos obedecer à lei, não para ser salvo, possamos guardar os mandamentos, possamos guardar o sábado, não para ser salvo, mas porque já somos salvos em Jesus. Se este é o teu desejo de demonstrar essa gratidão, sendo obediente ao que os mandamentos de Deus pedem, o que Deus pede, ore comigo neste momento. Maravilhoso Pai, muito obrigado por nos salvar de graça. Muito obrigado por nos valorizar. Senhor, dá-nos hoje teu Santo Espírito para que nós possamos entender tua palavra,
para que possamos entender o plano da salvação e, em gratidão por sermos salvos, possamos lhe obedecer e viver de acordo com a tua vontade. Por isso faço essa oração em nome de Jesus. Amém. Que as bênçãos de Deus sejam contigo e com a tua família no dia de hoje.